Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Eita, dá uma olhadinha nessa questão que apareceu na sua tela. É uma questão do vestibular da CAF. Esse vestibular, essa questão de 2021, na verdade, vai resolver parte da questão. Essa afirmação aqui, você precisa ter conhecimento sobre a famosa matemática elementar. Na verdade, matemática elementar eu chamo a famosa matemática básica. Isso que vai cair numa equação do segundo grau, dá trabalho. Eu vou resolver bem passo a passo, bem com muita calma com você explicando, e além de resolver essa questão aqui formalmente, eu vou explicar para você como é que se poderia atacar de uma maneira mais rápida num vestibular como este da CAF, né, que o cara já joga ali uma afirmação para você. Antes, deixa eu te fazer um convite, dar um alerta, fazer um pedido. Não esquece de fazer inscrição no canal e deixar o sininho ativado. Caso você faça isso, recebe notificações de vídeos como este aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concurso público, tem aulas, tem lives, tem bastante coisa que surge no canal e você vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá então? Afirmação 4, afirmativa 4, talvez aqui fosse o que desse mais trabalho. Eu vou resolver de uma maneira formal com você e daqui a pouco eu vou dar uma dica de como atacar questões desse tipo aqui, que o cara já dá a resposta pra gente. A banca já traz a resposta. Então eu vou ensinar como resolver essa questão e eu vou ensinar também como você resolve num vestibular como este da ACAF. Em um pequeno clube recreativo, deixa eu fazer a leitura com você passo a passo primeiro. Em um pequeno clube recreativo, as despesas mensais são rateadas igualmente entre os sócios. Em janeiro deste ano, as despesas totalizaram R$ 5.600. Em função do período de férias escolares, 4 sócios viajaram e não pagaram a taxa devida, e ocasionou o aumento de R$ 70 na taxa dos demais sócios. Com base nessas informações, é correto afirmar que o número de sócios é 21. Então vamos conversar. Vocês concordam comigo que eu tenho uma situação 1 e uma situação 2, né? Eu tenho uma situação 1 e uma situação 2. Vamos conversar? Nós temos aqui uma situação que eu vou chamar de situação 1, que é, opa, todo mundo vai viajar, todo mundo vai cumprir o combinado, e seremos felizes para sempre. Então, esses R$ 5.100 serão divididos entre uma certa quantidade de pessoas, que aqui ele chamou de sócios, tá? Que eu vou representar por X. Então, veja se vocês concordam comigo. Se eu pegar os R$ 5.600 e dividir por X pessoas, isso vai dar um determinado valor por pessoa. Tudo bem? Claro, né? X está dividindo, passa multiplicando, pega o valor pago por uma pessoa, multiplica pelo total de pessoas, V vezes X vai dar 5.600. Claro, tudo bem. Aí o que acontece, né, queridíssima? Opa, uma situação 2. Esses R$ 5.600 não serão mais divididos por X pessoas, X sócios, porque 4 não vão mais, né? 4 não pagaram a taxa devida. Ou seja, os que foram vão pagar a mais. Então, esses que foram, né, que totalizam agora X menos 4, vão pagar o mesmo valor anterior, só que mais R$ 70. É isso que está escrito aqui, ó. 4 não foram, ocasionando R$ 70 a mais para os demais sócios. Então aqui, ó, vamos conversar. Ufa, não vou apagar tudo, né? Ufa. Do jeito que eu escrevi aqui, ó, então veja, eu peguei lá os R$ 5.600 e dividi igualmente entre os sócios. Opa, dividir igualmente entre os sócios dá um certo valor para cada sócio. Maravilha, então. Aí o que acontece, né? Opa, alguma coisa aconteceu. Esse alguma coisa, pelo que está mencionando aqui, falou assim que 4 sócios não viajaram e não pagaram a taxa. Ou seja, daquele total X ali, ó, agora os 5.600 vão ser divididos por X menos 4. E isso ocasionou um aumento de R$ 70. Como eu representei por V, o valor pago por cada sócio,
Esses que ficaram vão pagar R$70 a mais. Então veja, olha só a situação que nós temos. A situação 1, só ver se consigo aqui, arrumar isso aqui, arrumar isso aqui, arrumar isso aqui, arrumar isso aqui. A situação 1 tinha um determinado valor a ser pago por cada sócio. Beleza. A situação 2 é o mesmo R$ 5.600 que vão ser divididos por x menos 4 sócios. Isso ocasionou uma diferença desses R$70. Aonde que vai ser pago a mais? Imagine você na situação. Aonde que você pagaria a mais? Na situação 1 ou na situação 2? Você pagaria a mais na situação 2. Concorda comigo? Beleza, então há uma diferença aí. Maravilha, então. Então, o que acontece? O valor pago na situação 2, queridíssima, é R$70 a mais que no valor pago na situação 1. Maravilha, então. Agora, como é que a gente pode representar isso por meio de uma equaçãozinha? E é isso que eu quero conversar com você. Como é que a gente registra isso, né, matematicamente? Então, veja, a expressão que representa ali a situação 2, que seria, né, os 5.600. O 5.000... minha caneta aqui, né? Deixa eu arrumar minha caneta aqui, peraí. Eu fui arrumar minha caneta. E aí, a minha mãozinha, né, pegou na caneta e ela considerou como se eu estivesse escrevendo. A expressão que representa a situação 2, 5.600, dividido por x menos 4, tem uma diferença em relação à situação 1 de R$70. Então, isso aqui seria uma maneira que a gente poderia escrever. Ó. E quando nós temos esta equação fracionária, a gente vai ter que dar um jeito de eliminar esse denominador em nossa vida, principalmente porque o x, né, que é o que a gente quer descobrir, está no denominador. Como nós temos uma equação ou uma fração algébrica, se você quiser pensar, você vai fazer o mínimo múltiplo comum. E aí, lembrando, só para registrar, que eu posso escrever isso aqui se eu quiser dessa forma, né? O 70 é a mesma coisa que 70 sobre 1. Então, na verdade, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum entre x menos 4, x e 1. Quando tem letrinhas, basta você multiplicar as letrinhas. Então, nosso mínimo múltiplo comum aqui vai ser x menos 4 vezes x, ou x vezes x menos 4. O que eu faço sempre é colocar nos dois lados da igualdade já. Porque daí eu já consigo eliminar este denominador. Então, eu vou colocar aqui um x vezes x menos 4 ó, nos dois lados da igualdade. Nossa, mãe, o que eu estou fazendo? Eu estou maluquetes. E você está pensando, nossa, Tatarim, tá me dando medo. Não, de boa. Uhum. E aí você brinca lá de fazer o tal do MMC, que se aprende desde sempre lá, né? Que é o famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí, essa parte aqui, nós vamos para sermos felizes para sempre. Então, quando eu divido aqui, por exemplo, ó, o x vezes x menos 4 por x menos 4, vai cancelar x menos 4, sobra só o x. Que ao multiplicar por 5.600 fica 5.600 vezes x. Fazendo o mesmo procedimento, ó, x vezes x menos 4 dividido por x vai cancelar o x, vai ficar só o x menos 4, que vai multiplicar por 5.600. Então, eu vou ter 5.600 vezes x menos 4. E no outro lado da igualdade, como o denominador é 1, vai ficar o próprio x vezes x menos 4, que vai multiplicar por 70. Então, vai ficar 70x vezes x menos 4. Uma alegria que nós temos aqui neste momento é justamente o cancelamento do denominador, né? Porque ele está igual, ele é igual nos dois lados da igualdade. E uma coisa que vai acontecer em questões desse tipo aí, fatalmente, queridíssimo, é o seguinte. Você vai fazer um cancelamento bacana, bonitinho aqui, ó, em um dos membros da igualdade, no caso aqui no lado esquerdo. Por quê? Porque quando você for brincar de fazer a propriedade distributiva, chuveirinho, tchuc-tchuc aqui, ó, você vai ter os 5.600 que vai multiplicar o x, e ele também vai multiplicar o 4.
E o 5.600 ao multiplicar o x, brincando de sinal, regrinha de sinal ali, você vai ter mais com menos. Menos 5.600x, olha que alegria. E aí, brincando com regrinha de sinal, menos com menos, mais 5.600 vezes 4, isso aí vai dar 22.400. No outro lado da igualdade, você vai ter também, usando essa mesma técnica, né, de fazer aqui um 70x vezes o x, vai dar um 70x ao quadrado, e um 70x vezes menos 4, que vai dar menos 280x. Então, vou escrever isso, registrar, ó, 70x ao quadrado menos 280x. Então, a alegria que eu tinha te mencionado era justamente o cancelamento, ó, desse 5.600 com 5.600x. E aí nós temos uma equaçãozinha do segundo grau. Não se assuste a princípio, né? Eu só vou jogar tudo lá para o lado direito da igualdade. Então, se perceba que nós vamos ter 0, vem aqui minha canetinha, 0 igual a 70x ao quadrado menos 280x. E esse 22.400... Gente, minha caneta aqui tá me sabotando. Tá, eu tô quase ficando nervoso com a caneta. Beleza. Agora eu fiquei nervoso aqui e briguei com a minha caneta e ela resolveu escrever sozinha. Mas tudo bem, vamos lá. E aí eu vou ter esse 280x aqui, queridíssimos. O 22.400 vem para cá, subtraindo. Tá, beleza. E aí perceba, né, ou já vejo que dá para simplificar, cortar zero, que é dividir por 10. E depois por 7, na verdade verdadeira, seria dividir toda essa equação aqui por 70. Beleza. E aí eu vou ter algo um pouco mais simplificado, né? Que é o que nós precisamos enxergar aqui nessa situação. Eu vou ter aqui então x ao quadrado menos 4x. E aí divide lá o 22.400 por 70, isso aqui vai dar 320, igual a zero. E aí qual que é o procedimento, né? Você vai ter que encontrar quais são os valores de x que satisfazem essa equação aqui, né? Geralmente nós temos dois valores. Você pode pensar naquela formulazinha rápida, né, de brincar com soma e produto. Ou ainda, se você quiser usar a famosa fórmula de Bhaskara, né? Quando nós temos aqui o termo independente com um número que termina em zero, eu sempre penso em alguma coisa que facilita na sua vida, tipo, é alguma coisa vezes 10, alguma coisa vezes 20, alguma coisa vezes 30. Se eu fosse pensar em alguma coisa vezes 10, seriam 32 vezes 10, mas a diferença entre os dois valores tem que dar 4. Opa, então o 10 não ficou legal, então eu penso no 20. Que número que vezes 20 vai dar 320? 320 divididos por 20 é 16. Opa, 16 e 20. A diferença é de 4. Aí é só ajustar sinal. Tá? Tatarinha, para mim essa ideia da soma e produto não fica legal. Usa a formulazinha de Bhaskara lá sem problema nenhum, né? A famosa fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Vou deixar isso aí para você, mas veja, eu pensei no 16 e no 20. Ó, o produto das raízes tem que dar um valor negativo, então um é positivo, outro é negativo. E a soma tem que dar mais 4. Se a soma tem que dar mais 4, quer dizer que a raiz positiva é maior que a raiz negativa em valores absolutos. Então 16 e 20, vamos pensar no menos 16 e no 20. Então nós teríamos aqui como raízes x1 igual a menos 16 e x2 igual a 20. Veja que o produto das duas raízes aí vai dar menos 320 e a soma vai dar mais 4, né? Que é o valor do coeficiente b, ali, só que com sinal trocado. Só que como a gente está falando de quantidade de pessoas, eu não posso pensar no menos 16. Então qual que seria a minha resposta correta aqui neste momento? Ou qual que seria a minha opção a ser escolhida? 20. Então, é correto afirmar que o número de sócios é 21? Não, né? O número correto de sócios seria o tal do 20. Por isso que essa afirmação aí também ela é falsa. É claro que a gente está falando de resolver uma questão no vestibular, e é claro que você deve estar pensando, Tatarinha, você está maluco. Eu não tenho esse tempo aí para resolver
essa questão? Claro que não, mas eu te resolvi, eu te ensinei, ou te mostrei como resolver questões desse tipo aí. É claro que eu não fiz Bhaskara, pulei algumas etapas aí da parte mais básica que nesse momento eu imagino que você saiba, né? Se não, é claro que você vai dar uma treinadinha nisso. Mas vamos conversar um pouquinho aqui. Você quer resolver a prova. Você não quer ser elegante neste momento. Você quer acertar a questão. Eu quero uma vaga no vestibular. E aí, o que eu posso te sugerir aqui, né? Opa, nós estamos falando de um valor de R$ 5.600. Veja que se eu dividir 5.600 por 20, se você efetuar essa divisão aqui, né? 5.600 por 20, isso aqui vai dar 280? 280, tudo bem. O que seria exatamente este 280 aqui? Seria o que cada sócio pagaria numa situação inicial. E aí veja que, ó, deixa eu até escrever aqui para você, 5.600 dividido por 20, 5.600 divididos por 20 vai dar 280. Tá, maravilha então. 280. Agora, uma situação inicial. Como 4 sócios deixaram de viajar, então a situação 2, até vou por aqui para você, ó, seria a situação inicial, 280. A situação 2 quer dizer que esses 5.600 foram pagos por 20 menos 4, 16 sócios. E se você efetuar essa divisão aí, ele vai dar 350. E veja que o 350 é justamente o 280 mais 70 que ele mencionou aqui. Sim, o 350 que eu escrevi para você. Maravilha! Agora, Catarina, por que você está me falando tudo isso? Porque se você começar a pensar um pouquinho melhor nesse tipo de questão aí, você consegue resolver rapidamente esse tipo de coisa. E como assim, Catarina? Aqui na afirmação ele falou que tinha que dar 21. Só que se você pegar os 5.600 e dividir por 21, 5.600 e dividir por 21, isso aqui não vai dar um valor exato. Isso aqui vai dar 266,666666. Como é que ia ser criado um problema que daria um problema que não seria possível resolver o problema? Quanta coisa estranha você falou aí, Tatrem. Pois é. Então, se você já fizesse essa divisão aí dos 5.600, vou deixar registrado que isso aqui vai dar uma dízima, assim que minha caneta deixar. Só por esse aspecto aqui, ó, você já enxergaria que, opa, não é possível, né, criar uma situação, problema que cause um problema. Então, você, além de eu mostrar para você como é que você resolveria essa questão, eu estou mostrando para você como é que você resolvia ou atacaria essa questão no dia de prova. Então, é claro que você pode pegar questões como essa, como o vestibular da CAF, e usar as afirmativas, as afirmações a seu favor. E você verificar se é falso ou não. Antes de sair, aquela curtida para deixar o professor Tatarém feliz, faça algum comentário, né? Eu quero saber se realmente isso te ajuda ou não, se está te ajudando ou não. Desejo aí para você bons estudos, desejo aí para você uma excelente prova e bora lá conquistar nossos sonhos. Valeu? Até a próxima. Tchau!